Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa série devocional O Advento. E hoje a gente chega no episódio de número 20 do nosso devocional. Graças a Deus a gente tem escutado tudo que Deus tem feito. Eu tenho ficado muito feliz com o testemunho de vocês, com o que Deus tem falado. Pessoas que têm assistido em outros lugares, pessoas que são da minha igreja, por exemplo, que me encontram e falam comigo o que Deus tem falado, o que Deus tem ministrado ao coração. E isso é muito bom. Ver como Deus ele nos usa para causar essa edificação mútua. E o corpo edifica assim, um membro edificando outro membro, compartilhando aquilo que Cristo fez, sendo uma testemunha viva da ação de Deus. E nesse período de Advento é um período onde nós paramos para poder meditar em tudo aquilo que Deus prometeu sobre a vinda do Messias, como o Messias cumpriu essas profecias e gera no nosso coração expectativa pela segunda vinda do Messias. Então isso é maravilhoso. Hoje nós entramos na nossa contagem regressiva para o Natal. A gente chegou no 5º dia para o Natal. Faltam 5 dias para o Natal. Eu estou super empolgado e eu oro para que Deus ele traga no seu coração essa expectativa também. Uma santa expectativa no teu coração para tornar Cristo conhecido em tua casa. Essa é uma ótima ferramenta para você evangelizar sua família e vai ser um dia muito especial. E antes da gente entrar no tema do nosso devocional de hoje, eu preciso dizer a vocês que eu vou falar de um personagem que para mim, quando eu vou pensar nas histórias que circundam ali a natividade, o nascimento de Jesus, é o meu personagem bíblico favorito. É a história do encontro com Jesus, que para mim é a mais importante, inclusive é a que mais resume, pelo menos na meu ponto de vista, é a que melhor resume a expectativa pelo Natal, a expectativa pelo nascimento do Messias. E esse personagem na Bíblia, ele revela alguém que perseverou em uma palavra de Deus, na esperança da salvação de Israel. É alguém que, movido pelo poder do Espírito Santo, permaneceu confiando na palavra de Deus e encontrou o resultado da sua espera, o fruto da sua perseverança. E quem é esse personagem bíblico? Simeão. A história de Simeão, para mim, nessa temporada, é a principal. Eu gosto de todas as histórias que circundam a natividade, mas essa, para mim, é a mais especial. E quem é próximo de mim sabe que todos os anos eu falo de Simeão, eu posto alguma coisa sobre Simeão, eu sempre menciono Simeão, porque para mim é muito especial. E o tema do nosso devocional de hoje é Deus é fiel. Deus é fiel. Repita aí onde você está, Deus é fiel. A gente precisa ter isso como um memorial no nosso coração constantemente, de que Deus é fiel para fazer cumprir cada palavra. Às vezes a gente pensa que porque uma palavra demora muito a se cumprir ou porque as coisas não estão indo como a gente esperava, Deus esqueceu do que Ele falou, ou então que o nosso coração entra num lugar de ansiedade, a gente começa a questionar e duvidar aquilo que Deus falou. Mas se a gente parar para pensar, Deus ele não está apressado e Deus também não está atrasado. Deus está no tempo certo. Inclusive, por isso a Bíblia diz que o tempo em que Cristo veio era a plenitude dos tempos, porque sempre que Deus age é no tempo pleno. É o tempo exato para que aquilo se cumprisse. E como eu falei nos outros devocionais, plenitude dos tempos não significa que era um tempo perfeito, como se fosse um tempo de muita bonança, mas era um tempo certo, era o tempo correto, era o tempo exato, para que a vontade de Deus se cumprisse. No nosso devocional de hoje, a gente vai ter duas porções das Escrituras que a gente vai ler. A primeira está em Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao 32. E a segunda porção da Bíblia está em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 ao 9. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelada pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi levado ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para Israel, o teu povo. Em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: Não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julga alguns.
Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O capítulo 2 de Lucas mostra pra gente a história de um homem chamado Simeão. Um homem que a Bíblia vai dizer que era bom, era um homem justo, um homem piedoso, e que esperava com expectativa uma palavra de Deus de que ele não morreria enquanto ele não visse o Messias nascido, enquanto ele não visse com seus próprios olhos a salvação de Deus para o povo de Israel. Simeão, segundo a palavra de Deus, era movido pelo Espírito Santo. Daí então Simeão vive toda a sua vida em prol de uma expectativa, em prol de uma esperança. Um dos motivos da história de Simeão ser uma história tão importante é porque Simeão ele nos dá uma lição acerca de perseverança e paciência. As Escrituras dizem: Simeão era bom e piedoso, e o Espírito Santo estava com ele. Simeão era um homem próximo do Espírito Santo e um homem que ouvia, era sensível ao Espírito Santo, a ponto de, como diz as Escrituras, ser movido pelo Espírito ao templo. E nesse momento em que ele dá ouvidos ao Espírito Santo, ele se encontra com os pais de Jesus. E ali no templo ele conhece Maria e José. Agora olha que interessante, Simeão era alguém que ouvia ao Espírito Santo. E foi por ouvir ao Espírito Santo que ele se encontrou com Cristo. A minha pergunta para você hoje é: o quão sensíveis nós estamos sendo à voz do Espírito Santo? O Espírito Santo deseja revelar para nós grandes coisas hoje. O Espírito Santo deseja nos mostrar e nos guiar ao cumprimento da palavra de Deus para a nossa vida. A pergunta é o quão próximo do Espírito Santo nós somos e o quão sensíveis nós somos à sua voz. Ele é alguém que não só teve a revelação, mas era direcionado pelo Espírito Santo. E isso é algo extraordinário. Ao encontrar-se com Maria e José, Simeão toma Jesus nos braços e olha que cena impressionante. Simeão tem em suas mãos quem o colocaria nas mãos de Deus. Simeão segurava na sua mão, sustentando aquele bebê, o bebê que futuramente seria quem o sustentaria por toda a eternidade. Ele tinha em suas mãos velhas, em suas mãos idosas, talvez mãos cansadas, as mãos fortes que o sustentariam em sua fraqueza. Ele estava segurando aquele que tinha uma palavra sobre si de ser a revelação de Deus aos gentios e glória a Israel. Existia uma promessa de libertação de Israel, libertação da opressão que Roma causava com altos impostos e tanta opressão sobre o povo de Israel. Mas ali, agora, nas mãos de Simeão, estava a resposta que ele tanto esperou, a palavra que ele expectou no seu coração. Imagine comigo como deve ter sido emocionante o encontro de Simeão com Jesus. Simeão, ele esperava a promessa se cumprir e agora ele tinha nas suas mãos a representação física da fidelidade do Senhor. Ele estava segurando o símbolo máximo da fidelidade de Deus. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Ele entregou Cristo por nós e Cristo encarnou por amor a nós. Imagine você essa cena, um bebê frágil, um bebê que precisava ser alimentado, ter suas fraldas trocadas, seria aquele que nos alimentaria por toda a eternidade e mataria a nossa fome espiritual. Esse Cristo que nós esperávamos e que é loucura para o mundo, porque ele vem de forma em que revela um reino de ponta cabeça, um reino onde as coisas são diferentes daquilo que nós esperávamos. E isso só cumpre a palavra que dizia: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Nós não conseguimos dizer com certeza se Simeão, ao encontrar Jesus, se ele chorou, se ele dançou, se ele cantou, se ele pulou, se ele deu gargalhadas. Nós não conseguimos confirmar isso conforme o texto bíblico nos mostra. Mas uma coisa o texto bíblico diz: ele louvou a Deus. Eu não sei qual seria a tua expectativa ao encontrar Jesus, mas eu acredito que nenhuma reação seria melhor do que essa: louvar a Deus. Simeão é uma lição viva para nós de alguém que creu e que esperou. Alguém que sabia o valor do Natal, o valor desse nascimento messiânico. E conforme a gente lê em 2 Pedro capítulo 3, o Senhor não demora a cumprir sua promessa como alguns julgam, mas
Pelo contrário, ele é paciente. Para quê? Para nos dar oportunidades de arrependimento, para que ninguém pereça. Então, enquanto nós esperamos o cumprimento da palavra de Deus, Deus está trabalhando em nós. Talvez a gente está pensando, meu Deus, quanto tempo vai demorar ainda para essa palavra se cumprir, ou para o Senhor vir e voltar ao nosso encontro. Essa é uma promessa que nós esperamos de todo o nosso coração. Então, o nosso desafio hoje com Deus é se permitir ser transformado enquanto nós esperamos. É se permitir ser moldado por Deus no percurso, moldando quem nós somos à medida em que nós confiamos em sua fidelidade. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode mentir. Jesus Cristo declarou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Quando Jesus declara que Ele é a verdade, Ele está falando sobre um atributo que é dele. Ele é a verdade. Ele não só fala sobre verdade, Ele é a própria verdade. Então, Deus mentir seria Deus negar sua própria natureza, e Deus não nega a si mesmo. Então, Deus não pode mentir, suas palavras são verdadeiras e dignas de toda confiança. O desafio é o quanto nós vamos perseverar. Simeão, ele perseverou na palavra de Deus, mas ele perseverou porque ele tinha a convicção de que o Espírito Santo havia lhe revelado. Então, a minha pergunta para você é, será que você tem convicção de que foi o Espírito Santo que te revelou a palavra que você espera de Deus? Nós precisamos alimentar essa fé no nosso coração. E como nós fazemos isso? Orando ao Senhor e meditando em sua palavra. Porque a palavra declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o nosso exercício de ouvir para a fé vem mediante a palavra. O salmista declara, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, nós temos esse desafio de meditar na palavra do Senhor para que isso gere fé no nosso coração. É colocar lenha mais uma vez. Não desanime se você receber uma palavra de Deus que parece nunca chegar. A principal promessa de todas que poderia ser feita já foi feita e já foi cumprida. Cristo veio encarnado e nos salvou. Lá em Belém, um bebê nasceu para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos alcançados por essa grande graça. Então, tudo o que passa dessa bênção chamada salvação é bônus, é maravilhoso. Mas se Cristo dissesse, a partir de hoje, não vou te dar mais nada, a salvação foi suficiente, ela foi suficiente. Porque a nossa salvação mudou o destino eterno das nossas almas. Mudou o destino eterno da nossa vida. Então a salvação é o maior presente que você poderia receber, mas Deus é tão gracioso, tão amoroso, que Ele nos dá infinitamente mais do que o que nós pedimos e pensamos. Até porque o que Ele nos dá ultrapassa a nossa própria compreensão. Ele nos dá além do que nós somos capazes de pedir, porque Deus conhece as necessidades do nosso coração, mesmo quando nós não a conhecemos. Às vezes nós estamos orando a Deus por algo e Deus conhece a raiz que sustenta, às vezes, um sentimento no nosso coração. Às vezes a gente está orando porque a gente está dizendo, Deus, eu quero conhecer alguém novo, e a gente está orando para conhecer alguém, e o que Deus está dizendo é, não. Você ter alguém hoje vai ser terrível, vai ser destrutível para você, porque seu problema não é que você quer alguém, seu problema é carência. E enquanto você não for completo em mim, você nunca vai ser completo em alguém, porque você vai lançar sobre essa pessoa a expectativa divina, a expectativa de alguém que vai preencher o teu vazio. Só que se Deus não preenche o teu vazio, ninguém vai preencher. Se aquele que é infinito e todo-poderoso não é suficiente para um coração esfomeado, vazio de amor, nada vai preencher esse lugar, porque Deus é o amor que preenche teu vazio. E quando você for completo em Deus, você vai somar com alguém. Porque a pessoa não está vindo para preencher um vazio na sua vida. Ela vem para complementar, e vocês dois se tornam um. E isso aqui é só um de muitos exemplos que eu poderia citar. Então lembre, o Messias veio ao nosso encontro. Ele é o nosso Salvador. Ele é o ungido de Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então que nesse período de advento você decida permanecer em fé, crendo que Deus é fiel e que o seu tempo é perfeito. E quando você entender essa verdade e isso for completo em você, isso preencher o teu coração, você vai perceber que não importa se a promessa demora 1 semana, 2 semanas, 1 ano ou uma vida, como no caso de Simeão, você vai poder confiar no Senhor e no final, quando isso se cumprir, declarar, assim como Simeão, posso enfim descansar,
pois meus olhos viram a tua salvação. Simeão está olhando para o menino Jesus, um bebê. Não era o Jesus adulto que fazia milagres, que multiplicava pão, que multiplicava peixe. Não era o Jesus que poderia curar uma dor física sua. Não era o Jesus que estava fazendo água virar vinho. Não, era um bebê que precisava ser alimentado, ter a fralda trocada. Era alguém que necessitava de cuidados. O Deus que cuida e sustenta o universo se coloca nessa posição. Isso é o escândalo da graça. Isso faz o nosso coração se tornar cada dia mais constrangido com tamanho amor. Esse Jesus, ainda bebê, que não fazia milagres, é o bebê em que Simeão olha e diz: Deus, eu posso então descansar. Pode despedir teu servo, Senhor. Deus, já pode me recolher. Minha vida pode acabar aqui. Porque eu sei que a salvação chegou, eu sei que o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Lembra da declaração do pai de João? A salvação nos visitou e redimiu. É isso, meu irmão. Então que você possa se sentir completo ao lembrar do Cristo e entender que a promessa da vinda é muito superior do que qualquer coisa que Ele poderia nos oferecer. Todas essas bênçãos são boas, mas Ele é a melhor de todas as bênçãos. Então que a gente possa meditar nessa verdade desse dia e vamos orar. Eu quero te convidar a inclinar a cabeça onde você está e eu gostaria de orar junto com você. Amém? Pai querido, eu te louvo de todo o meu coração por tua fidelidade, Senhor. Eu sei que a tua palavra é verdadeira e que tu não és homem para mentir. Obrigado, porque Jesus é a melhor de todas as promessas. Faz-me perseverante em tuas promessas, Senhor. Assim como o justo e piedoso Simeão, que como ele, eu seja também movido pelo teu Espírito Santo, até ver cumprida cada palavra do Senhor. Sei que o seu tempo é perfeito. Eu permanecerei fiel enquanto espero e já louvo a ti, Senhor, antecipadamente pelo cumprimento de cada uma de tuas promessas. O que eu te peço, Senhor, é fortalece-me e ajuda-me a permanecer crendo enquanto eu espero. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. É isso. Esse foi o nosso 20º devocional. Que você possa meditar nessa verdade e faltam 5 dias para o Natal. Que seu coração se alegre cada vez mais no Senhor nesse período. Deus te abençoe até o nosso próximo devocional.